eu já sinto a necessidade de resgatar, mas de uma forma mais madura. Né? Não que aquelas características me dominem, mas que eu pegue o ouro que tem naquela tipologia, entende? Isso é individuação, né? A gente entender que nós temos um tipo, eu vou já falar sobre isso, mas nós temos as duas asas, que são animais também que a gente acessa com facilidade, mas temos principalmente setas que vão e setas que vêm, né? Tá aqui, ó. Eu sou um tipo, mas eu tenho dois tipos ao meu lado, que são chamadas asas, e no meu tipo eu tenho uma seta que vem, que vai, uma seta que vem, que vai, que também são características que eu acesso. Normalmente as setas, a gente acessa aspectos sombrios desses tipos, e depois acessamos aspectos de luz, né? E a individuação é exatamente essa caminhada de equilibrar os instintos, poder equilibrar o acesso às duas flechas e poder, as duas asas, e poder também fazer essas quatro caminhadas, né, de ida e volta nas duas flechas que nós temos. Por isso que o Enneagrama é considerado um símbolo dinâmico. Evaldo, não sei se sua pergunta foi contemplada. Perfeito, perfeito. Só acrescentando um pouco mais, né, para poder a gente ir investigando um pouco mais, aprofundando. Então, o indivíduo que está avançando no seu processo de individuação seria aquele indivíduo que teria uma fluidez para poder ele observar e se conectar com todas essas setas, essas asas, esses tipos. Isso, perfeito, Evaldo, perfeito. O primeiro passo da evolução que propõe o Enneagrama é o equilíbrio dos instintos. Né? Nós temos três instintos, né, que estão arraigados desde o início da humanidade, que é o instinto de sobrevivência, que é o autopreservação. Depois desenvolvemos o instinto social, que é o instinto de integração na sociedade, de pertencimento, de afiliação. E aí depois desenvolvemos o instinto um a um específico ou sexual, que é aquele de conexão com pessoas específicas. Então, normalmente nós temos um instinto dominante, em que a gente tem muita energia, canaliza muitas escolhas para lá, e é onde estão os nossos pontos fortes, mas temos o nosso instinto reprimido, que são as áreas da vida que nos trazem grande dificuldade, que normalmente é as que nos tiram o tapete. Urânio, ele acredita que a nossa missão de vida está no desenvolvimento do instinto reprimido. Então, quando a gente consegue distribuir melhor a energia vital para os três instintos, né, não só acessando os que a gente já tem familiaridade, mas como os que a gente tem dificuldade, é um primeiro passo para a jornada da individuação. E aí depois, o segundo passo são as asas. Eu tenho uma tipologia, mas eu acesso, e algumas asas, você acessa outros centros de inteligência. Por exemplo, eu posso ser do centro emocional, mas eu tenho uma asa para o centro mental, para o centro racional. Então, eu consigo acessar também a razão, tá? E eu tenho outra asa que às vezes canaliza, eu tenho uma emoção para dentro, mas posso canalizar a emoção para fora, para o mundo exterior. Então, eu começo a ter mais, ampliar a minha consciência. Eu consigo a ter mais dinamismo diante das situações da vida. Eu saio do automatismo que a vida moderna me propõe, entende? E aí, depois, a caminhada de flechas, tá? E depois da caminhada de flechas, os níveis de consciência, tá? Que nós temos o nível de consciência baixo, temos o nível de consciência intermediário. O baixo é que a gente acessa mais as sombras, está no automatismo, não tem nenhuma caminhada de autoconhecimento, né? Ainda sequer conhece seu tipo. Nós aqui, a maioria, estamos no nível médio, em que a gente já conhece, já sabe lidar com algumas questões, mas outras ainda são difíceis para a gente, e tem um nível de consciência mais elevado, em que a gente já acessa a ideia sagrada ou virtudes, né, que seria a nossa centelha divina, ou nosso eu superior. Que aí a gente chama também, né, em Jung, né, o self, a luz, o si mesmo. A gente começa a acessar a nobreza que tem a nossa personalidade. E aí são Carol, esses continuando caminhos. aqui e fazendo aqui um paralelo com a psicologia analítica, né, dentro da proposta junguiana, o que conduz o processo e facilita o processo é a imagem, é o símbolo. Os símbolos vão aparecendo através dos sintomas, através da fala do paciente, através dos sonhos, né? E os símbolos vão norteando e conduzindo o processo para que esse indivíduo possa, através
do caminho pela sombra, chegar até o self, né? E se conectar Sim. com o self. No Eneagrama, o que é que vai facilitar o processo de autoconhecimento? O que é que vai conduzir esse processo de autoconhecimento? Também é o símbolo, também é a imagem. Por exemplo, um exercício como esse, e você olhar e identificar o animal que está mais influenciando a sua vida nesse momento, né? É uma abordagem simbólica dentro do Eneagrama que vai te ajudar a avançar nesse autoconhecimento. Tem, dentro do Eneagrama também contempla algumas linguagens simbólicas, né, não só como os animais, né, mas como também ele faz uma associação ao pecado, pecado raiz, mas não é o pecado no sentido que a gente conhece, né, no sentido muito pejorativo que se tem, né, que seria ali a nossa sombra, né, o nosso aspecto sombrio. E aí a gente consegue ver a configuração desses pecados, por exemplo, o tipo 1 tem a ira, né? O tipo 2 tem o orgulho, o tipo 3 tem a vanglória, né, ou a vaidade. E aí a gente tem, né, o pecado raiz, mas nós também temos o seu contraposto. O seu contraposto que seria o quê? As virtudes ou a ideia sagrada. Né, que isso iniciou com o estudo dos padres do deserto, quando eles iam colonizar os povos nativos. Eles começaram a perceber que tinha uma diferença na formação da catequização, de acordo com a personalidade das pessoas. E aí eles perceberam que era necessário personalizar. E aí eles fizeram uma associação, né, dos pecados até então conhecidos com esses perfis. Então tem aí uma linguagem simbólica, né? E aí cada perfil também tem um mecanismo de defesa predominante. Né? E eu vou trazer também, eu vou até ter que enxugar, porque é tanta coisa legal para trazer, mas tem, a gente chama dos 4 passos da personalidade humana, né, ao longo né, da formação da tipologia do Eneagrama. E aí a gente tem, né, o pecado, a distorção, a experiência infantil, a distorção, a armadilha ou fixação, que é um sentimento que é predominante ao longo da vida. A gente acaba bloqueando outros perfis e fortalecemos um canal emocional que é comum a cada tipologia, e aí, né, entramos num ciclo de autossabotamento. Porque todo gatilho que desperta aquela experiência infantil vai ligando o ciclo vicioso, né, da distorção mental, armadilha, pecado raiz, para as características, né, sombrias da personalidade, ou pecado, paixão, né? Bom, a Mônica levantou a mão. Oi, Carol, é um prazer estar aqui a ouvir-te. Então, relativamente àquilo que a Val perguntou, pronto, no meu caminho com o Enneagrama e juntando com a psicologia, eu acho que o mais importante aqui, que une, é o reconhecimento destas sombras, como estes exemplos que tu deste, do orgulho, da ira, da vanglória. E num contacto inicial, as pessoas não vão identificar isso, precisamente porque está na sombra. Então, o percurso é esse, não é? E no processo de autoconhecimento, junto com a terapia, ajudar a pessoa a identificar essas características que estão lá na sombra, é o caminho, não é? E depois, num caminho mais longínquo, ativo, não é? Aí a gente vai identificar as sombras das asas, as sombras dos movimentos das flechas, a gente vai ver que tem um montão de sombra, não é? Mas a mais presente e se calhar mais fácil de identificar será a da tipologia, não é? Aquela que é o mecanismo de defesa mais presente, aquela que nos protegeu, mas que depois, sei lá, como o gesso, não é? Se ficar muito tempo, a coisa não corre bem, então há que tirar depois o gesso, não é? Ou as camadas